Olá, pessoal! Eu sou a professora Emanuela. Estamos começando aí mais uma aula de matemática para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estar estudando um pouquinho sobre a resolução da equação do primeiro grau com uma incógnita. A gente vem estudando um pouquinho disso e resolvendo até através de alguns mecanismos, básicos de operações inversas. Hoje a gente vai compreender duas propriedades, de uma equação que podem auxiliar na resolução dela, certo? É a propriedade aditiva e a multiplicativa, certo? A gente vai compreender essas propriedades, vamos estar também aplicando, tá certo? Então, vamos lá, pega seu material, se necessário, para fazer anotações. Então, quais são essas propriedades aí da igualdade que a gente encontra em uma equação? Então, nós temos a primeira, que é a propriedade aditiva. Quando a gente resolve uma equação, essa propriedade é a primeira que a gente aplica. E o que é que a gente faz? A gente, ao adicionar ou subtrair o mesmo número em ambos os membros da equação, a gente vai perceber que a igualdade essa igualdade, ela não se altera. Então, a gente usa essa propriedade aditiva quando a gente quer tirar um número na nossa equação que está somando ou subtraindo. Então, a gente usa a operação inversa, adicionando ou subtraindo o mesmo número. E aí, a gente vai perceber que essa igualdade, ela não sofre alteração, porque a gente faz isso em ambos os membros da equação. A seguinte propriedade é a propriedade multiplicativa, tá? A propriedade multiplicativa, ela é a segunda que a gente aplica. A gente só aplica ela inicialmente após ter aplicado a aditiva. Essa propriedade multiplicativa, a gente vai estar multiplicando ou dividindo por um mesmo número, que é diferente de zero, ambos os membros da equação. E assim a igualdade não vai se alterar. Bom, a gente falando assim, é um pouquinho complicado da gente entender e perceber. Então, por isso, vamos aí para uma situação, problema, para que a gente possa entender melhor. Então, veja só. A balança de 2 pratos, é uma balança mais antiga, ela funciona à base do equilíbrio. Ou seja, para estar no mesmo nível, a gente tem que o peso de um lado ser igual ao peso do outro, tá? Então, é possível que com base no funcionamento desse tipo de balança, a gente compreenda a ideia fundamental da equação, Então, para isso, vamos considerar essa situação. A balança está em equilíbrio. As caixas têm o mesmo peso, tá? E cada pezinho desse, tem 500 gramas. E a questão pergunta, quantas gramas tem cada caixa? Então, para isso, a gente vai montar uma equação. Eu vou chamar a caixinha de X. Então, veja, desse primeiro lado da balança, eu tenho 3 caixas. Então, eu tenho 3x, mais o pezinho de 500, ok? Desse lado, eu tenho apenas uma caixa. Então, eu tenho apenas x, mas eu tenho 2 pesos, 500 mais 500 vai dar 100. Então, a gente tem aqui, essa equação, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, essa balança a gente tem que ter em mente que ela não pode perder o equilíbrio, eu vou tirar um pezinho de 500 deste lado e desse. Se a gente olhar para a nossa equação, veja só o que é que eu fiz, Essa era a nossa equação inicial. E o que é que a gente fez? Colocou aqui, menos 500 e menos 500. Eu tô tirando um pezinho de cada lado. Então, a gente ficou com 3x igual a x mais 500. De fato, 3 caixas e essa caixa mais 500, ok? Segundo passo, eu vou retirar uma caixa de cada lado. Então, veja só. Tirei uma caixa, ficaram só quantas? 2. Então, fica 2x. Tirei uma caixa aqui, ficou só o quê? 500. A gente pode observar aqui na equação, que eu fiz menos x de um lado, menos x do outro. Então, resultou em 2x igual a
500. Percebam também que o que eu tiro de um lado, eu tiro do outro da mesma forma, certo? Por fim, nós temos aqui, ó, que 2 caixas é igual a 500. Então, eu tenho aqui essa equação, né? 2x igual a 500. E para eu encontrar aí o resultado, eu vou dividir ambos os membros por 2. Porque quando eu divido aqui, ó, 2 por 2, eu encontro o peso de uma caixa. Fica x. 500 dividido por 2, 250. Então, veja que eu encontrei que x é 250, ou seja, o peso de uma caixa é 250 gramas, certo? Bom, vamos tentar resolver aqui essas duas equações com base nessas propriedades? Então, aqui nós temos essa primeira equação. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, aqui tem menos 13, eu vou adicionar 13. Porque 13 menos 13, 0. Só que quando eu coloco 13 desse lado, eu também tenho que colocar desse, tá? Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Ó? 5x mais 13, tá? Que é o que eu adicionei. Menos os 13 que já tinha, tá? Então, isso aqui, ó, eu adicionei. Vou ter que adicionar do outro lado também. Então, 2x mais 5. Vou adicionar também aqui, ó, mais 13, ok? O que é que vai resultar? 13 menos 13, 0. Então, ficou apenas 5x. E aqui desse lado, eu continuo com 2x. 5 mais 13 vai dar aí, ó, 18, ok? Continuando. O objetivo, gente, é que a gente deixe a incógnita x no primeiro membro e os números no segundo membro. Então, eu vou tentar tirar esse 2x daqui. Como? Subtraindo 2x, tá? Então, 2x menos 2x vai dar 0. A gente tira esse termo. Então, o que eu colocar aqui menos 2x, eu também vou ter que colocar aqui. Então, eu vou ter, ó, 5x menos 2x, tá? Igual a 2x. Adiciono também lá, ó, menos 2x. Que eu adiciono de um lado, eu adiciono do outro. Mais 18, certo? Então, 5x eu tiro 2x, só vão restar 3x. 2x menos 2x, 0. Fica apenas o 18. E para que eu consiga encontrar agora apenas o valor de x, o que é que eu faço? Como esse 3 ele tá multiplicando, eu vou aqui, ó, dividir por 3. Tanto esse lado como este aqui. Então, 3 dividido por 3 dá 1, ou seja, fica apenas o x. 18 dividido por 3 dá 6. Então, essa é a resposta da minha equação. Ok? Vamos fazer aí a letra B? Então, tem aqui, ó, x dividido por 2 mais 7 igual a menos 5. Meu primeiro objetivo é tirar esse 7. Então, se aqui eu tenho 7 positivo, eu vou colocar menos 7, que aí 7 menos 7 fica 0. Então, ó, x sobre 2 mais 7 é o que eu tenho. Vou adicionar menos 7. E o que eu adiciono de um lado, eu também tenho que adicionar do outro. Então, se aqui tinha menos 5, eu vou ter que botar também menos 7. Certo? Então, no primeiro membro, ficou x sobre 2, porque 7 menos 7 dá 0. E menos 5 com menos 7, a gente lembrar de números inteiros, dá menos 12, ok? Agora, vejam só. Aqui eu tenho x dividido por 2. Então, para que esse 2 do denominador suma, eu vou adicionar 2 no numerador. Então, vou fazer 2 vezes x sobre 2. E aí, o menos 12 também vai ter que ser multiplicado por 2, ok? Então, ó, 2 vezes x, 2x,
dividido por 2 fica apenas x. 2 vezes menos 12 fica menos 24. Então, aqui, o valor de x. Certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Continuamos na próxima aula.